Estamos começando mais um programa Saúde em Foco e hoje vamos falar sobre câncer, uma doença que ainda hoje é cercada de dúvidas e por isso mesmo merece ser abordada. Aqui conosco no estúdio o Dr. André Porto, oncologista. Doutor André, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, uma bela iniciativa, né, do Grupo Terceira Via e sua, parabéns aí por... Obrigada. Muita gente tem dúvida sobre esse assunto, então acho que a gente pode começar definindo o que é câncer. Na verdade, câncer é uma doença celular, né? Quando a gente fala de câncer, a gente está falando da célula, não especificamente de um órgão, do pulmão, da mama, né, do fígado, enfim, é a célula que compõe esses órgãos, né? E de certa forma, quando a gente observa o ciclo celular, ou seja, né, todo o caminho que uma célula faz entre nascer, crescer, reproduzir e morrer, esse ciclo de célula ela fica perdido, né, ou fica desorientado, alterado, né? E de certa forma, o evento final dessa alteração, por alterações genéticas e tudo mais, justamente a célula perde a capacidade de morrer, né? Porque toda célula no nosso corpo, ela salvo algumas exceções, mas elas são renovadas, né, de tempo em tempo. E o que acontece com o câncer é isso, a célula de um determinado tecido, né, que compõe um determinado órgão, ela perde a capacidade de morrer. Então ela nasce, cresce, reproduz e não morre. E isso faz com que em determinados órgãos venha se substituir, né? Esse tecido que a gente chama de neoplásico, ou seja, neoformado, né? Uma formação nova, perdendo a função daquele órgão, né? Então é basicamente uma doença da célula, né? Entendi. E obviamente com alguns fatores de risco, que são na maioria das vezes genéticos, né? Ou adquiridos, né? Isso vai depender muito de cada tipo de câncer. E até, né, em relação a essa questão dos tipos de câncer, quais são hoje os tipos de câncer mais comuns nas mulheres e nos homens? O Instituto Nacional do Câncer, ele atualiza as estimativas de 2 em 2 anos, né, aproximadamente. Então, foi 2014, 2016. Hoje, nas mulheres, a gente tem encabeçando, né, o câncer de mama, né, já provavelmente algumas décadas, né, está mantendo esse nível, né, no primeiro lugar. Depois tem colo de útero, infelizmente, né, um câncer que, de certa forma, tem uma característica extremamente agressiva, mas, ao mesmo tempo, extremamente... Prevenível, né, e realmente o que você vê é um flagelo, né, das brasileiras, né, no sentido de realmente ainda estar morrendo de câncer de colo de útero, né. E, em terceiro lugar, pulmão. Câncer de pulmão. E nos homens... câncer de próstata, né, que são esses cânceres associados basicamente né, ao sexo genético, né, assim, os hormônios, etc. E aí pulmão e colo e reto, né, colo, intestino grosso. Né? Então essa é a escala assim, mais ou menos diferenciada de cânceres, né? Existem hábitos, outros fatores que a pessoa pode ter ao longo da vida e que aumenta o risco, então, dela ter câncer por conta disso? Sim, eu acho que, assim, de certa forma, o que a gente está vendo, né, todo mundo fala, mas está aumentando, está aumentando. Está aumentando por vários fatores, né, quer dizer, a gente está diagnosticando mais. Né, antigamente você entendia que uma pessoa morria de uma determinada doença e às vezes você nem sabia o que era. Qual era a origem, né? Na verdade nem se falava, né? Era aquela doença, que tinha um estigma um pouco mais acentuado. Mas basicamente, se a gente focar nos fatores de risco, você tem aqueles inevitáveis, né? Que de certa forma são, né, ainda aqueles que intrínsecos, né, da pessoa, ou seja, a carga genética que a pessoa pode ter e a própria idade, né? Na verdade, o envelhecimento, o câncer, de certa forma, é classificado como uma doença degenerativa. E isso faz com que o risco aumente com a idade. Esses são os fatores, assim, de certa forma, né, inevitáveis, ou aqueles que a gente não tem controle ainda, né? E os evitáveis, ou aqueles que, de certa forma, são... impostos pelo comportamento, né, vamos dizer assim, pelos hábitos e etc. Né? E aí entra uma série de, que habitualmente, né, todo mundo já sabe, fumo, álcool, né, a própria obesidade, né, que hoje está sendo relacionada a vários tipos de câncer, né, aumento de risco. A questão, por exemplo, se você for focar na questão do câncer de mama, especificamente hoje o comportamento, né, gineco-obstétrico da mulher, ela está totalmente incompatível com
né? E talvez isso seja um fator de risco. A gente vê tanta mulher... Primeiro, assim, o uso do anticoncepcional durante muito tempo. Isso é um Isso fator de risco. aumenta o risco, né? Com certeza. Né? Então, assim, não amamentar, né? Engravidar muito tardiamente, né? Então isso tudo menos gestações, né? Menos gestações, as famílias estão encolhendo, menores. né? Então, assim, isso faz com que, de certa forma, o fator hormonal protetor que a mulher tinha, né, em outras décadas, com comportamentos de ela já não tem mais. Já não tem mais, né? E isso, obviamente, impacta diretamente nessa ascensão que a gente está vendo aí em câncer de mama, por exemplo, né? Então, assim, além da vacinação, enfim, tem uma série de doenças que estão associadas, né, a câncer, né? Por exemplo, hepatite B, né, com câncer de fígado, o próprio HPV em relação ao câncer colo de útero, né? Então, são situações... E assim, na maioria dos casos, o diagnóstico precoce ele faz diferença na evolução, né, do tratamento, na resposta ao tratamento. Existem exames preventivos que devem ser feitos e que idade que eles devem ser feitos, assim, a gente abordando os cânceres mais comuns, né? Como que seria isso? Levando em consideração, por exemplo, né, em mama, né, um câncer de mama, né, disparado é a questão, né, da mamografia, né, quer dizer, obviamente isso aqui no país a gente vai entender como assim, uma grande dificuldade de acesso, né, a gente ainda tem esse problema, infelizmente, mas é uma modalidade de exame extremamente eficiente do ponto de vista de precocidade. Então, né? para a mama, mamografia a partir de que idade? A partir de 40 anos. 40 anos. Salvo, né, aí uma particularidade em relação à história familiar, né, porque aí realmente o ideal é que, né, a paciente procure um especialista para tentar, né, dentro da prole, definir qual seria o melhor momento para se começar a investigar. Para o câncer de próstata, quais são os exames preventivos, os exames para detecção precoce? Na verdade, assim, ele é o câncer mais incidente, né, na população masculina, né? E está atrelado, assim, a medidas também preventivas extremamente eficientes, né, que é o PSA e o toque retal, né, com avaliação da próstata. E aí o que a gente vê na maioria das vezes é o homem, assim, se eximindo da questão do toque retal por preconceito mesmo e fazendo só o PSA. Isso não resolve de jeito nenhum, né? A gente vê isso com muita frequência. Muita frequência, né? Então, assim, levando em consideração eu acho que essa maturidade, né, da pessoa ter responsabilidade com a saúde, né, a sua própria saúde, né? Não é assim, a impressão que eu tenho, né, na assistência, assim, que a informação tem, assim, o julgamento é que as pessoas não têm em relação de fazer ou não, de ser submetida a um toque retal, né, e com um PSA. Então, realmente, né, porque ainda isso é uma coisa que eu acho que é sempre bom a gente estar repetindo e reforçando. PSA sozinho não vai ser suficiente para detectar câncer de próstata. O paciente tem que fazer a dosagem do PSA e tem que fazer também o toque retal com o urologista. A partir de 50 anos. A partir dos 50 anos, né? 45, 50, mas 50 anos é o que a OMS determina, né? Determinado. Doutor André, foi um prazer tê-lo conosco. Espero que você possa vir outras vezes, porque é sempre muito esclarecedor. Obrigado. Será sempre, assim, um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para divulgar essas informações e, assim, desmistificar um pouco uma doença que, de certa forma, traz um lastro, assim, de desconforto muito grande. Obrigado. O programa Saúde em Foco vai para um breve intervalo, mas volta já já. Não saia daí, porque no próximo bloco vamos receber a doutora Ludmila Lang, psicóloga, e uma paciente dela.